Sono bravi questi cappuccini. Te convido a um cappuccino. Te convido a um cappuccino, edição de estreia. Estamos muito felizes de estar começando. Temos outros episódios gravados já, mas esse vai ser o que vai pro ar por uma causa muito especial, a questão do Setembro Amarelo. E o tema de hoje é um tema que é muito importante, a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. O suicídio, ele provoca mais mortes que a malária, o câncer de mama e mesmo as guerras e homicídios. Para falar desse tema que é muito importante, por muito tempo foi tabu na sociedade, também na igreja em geral. Estão aqui conosco a Amanda Ramalho, que eu até coloquei aqui na pauta, Amanda, que você foi indicada ao prêmio APCA e a gente conversando aqui antes. A Amanda falou que acabou de ficar sabendo, você né? Você me deu a notícia, muito obrigada. Obrigada, APCA, por esse presente. Muito obrigada pelo convite, realmente estou muito feliz. É um dos lugares que eu realmente gostaria de estar aqui. E sei da importância do trabalho de vocês e muito obrigada, é uma honra mesmo. Obrigadão. E aí a Amanda foi indicada ao prêmio da PCA, né, com finalista com o podcast Esquizofrenóias. E a ideia do podcast é falar sobre esse tema, né, da questão da saúde mental, que é algo que você convive desde os 16 anos, né? Na verdade, eu lembro de crises com 5 anos, a minha mãe me levava no cardiologista porque meu coração disparava e evidentemente não dava nada no eletrocardiograma, ecocardiograma, mas era uma manifestação de ansiedade, sempre fui uma criança chorona, etc. Daí com 16 anos eu tive uma crise maior, que é adolescência, tudo, e foi aí que minha mãe procurou psiquiatra e eu comecei a me tratar. E hoje também, pela primeira vez, desde os 16 anos, eu tenho 33, é a primeira vez que eu não tomo um antidepressivo. Então é um dia muito especial estar aqui. É um dia marcante, de várias formas, de verdade, né? PCA, medicação, que legal. E aí você tem o Esquizofrenóias já há um ano. Foi no Setembro Amarelo que você inaugurou? Teve uma Foi um preocupação? Pouquinho antes, foi em julho do ano passado. É um assunto que eu sempre falei, que eu sempre quis tratar, só que eu achava que não existia interesse público. Mas quando eu sugeri para a produtora, eles falaram, isso é muito legal, ninguém está fazendo ainda. Daí eu fiquei triste. Por que ninguém está fazendo ainda? Porque com 16 anos, quando me deram um diagnóstico, e minha mãe voltou cheia de remédio, receitas azuis, amarelas, brancas, eu precisava ter um lugar que eu ouvisse pessoas parecidas comigo para perceber que eu não estava sozinha. Então demorou quase 20 anos para alguém fazer isso. Como ninguém fez, eu acabei fazendo. Também está aqui com a gente a Jéssica Caçador. Jéssica é psicóloga. Jéssica, no seu perfil lá no Medium, você se define como alguém em percurso pela psicanálise, né? O que seria alguém em percurso pela psicanálise? Isso transformou minha vida, sim. Me atravessou de muitas maneiras, né? De repente, tudo aquilo que eu imaginava sobre ser humano, sobre a linguagem, como a gente constrói o nosso pensamento, nossa rede de afetos, tudo está atrelado a uma comunicação que a gente tem com a gente mesmo, né? E tudo isso ganhou um sentido para mim, porque eu já via a minha vida dessa forma, já entendia que os seres humanos eram bastante dessa maneira, e saber que isso tinha um nome, né? Tinha uma linha de pesquisa, de estudo, chamada psicanálise, me fez me encontrar, né? De alguma forma. E aqui com a gente também o Frei Gerson, frade capuchinho, já há 18 anos. Atualmente ele é guardião da Casa de Retiros dos Capuchinhos lá em São Pedro, Seminário Santo Antônio. Professor da PUC Campinas, de vários cursos, né? Odontologia, fisioterapia. Terminando a teologia, a filosofia, eu fui fazer teologia. E na teologia também nós temos a psicologia. E tem uma disciplina que chama aconselhamento psicológico e aconselhamento pastoral. E eu gostei muito dessa disciplina, né? Me identifiquei. Porque a gente, além de conhecer as complexidades humanas, também a gente faz aquela leitura espiritual. Tive a experiência, a oportunidade de fazer uma experiência no Acre, na selva amazônica, e lá eu convivi com muitas realidades difíceis. Inclusive, na introdução da minha dissertação de mestrado, eu apresento um pouco dessa história. Quando eu retornei para São Paulo, terminei a teologia e fiz o mestrado em psicologia clínica na PUC de São Paulo e defendi a dissertação
um tema muito pertinente na área da espiritualidade. A confissão sacramental na Igreja Católica e a sua dimensão terapêutica. Então, mostro que quando a pessoa tem um sofrimento ou uma questão existencial, o fato dela falar com alguém é uma forma de libertar-se do sofrimento. É um catarse, né? E quando ela encontra um confessor, que é alguém confidencial, que ela partilha aquele sofrimento, uma perspectiva espiritual, tem maiores ganhos ainda. Porque a confissão, ela, além de ter essa dimensão sacramental, tem também essa dimensão de ouvir, da escuta, da partilha, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, minha namorada. Até queria agradecer ela aqui por ter deixado eu falar sobre esse assunto, né? E ela tem passado por essa questão da depressão, do suicídio, e nos últimos anos ela tinha dado indícios muito claros de que ela pretendia se suicidar, né? Às vezes questão de estar com uma faca, ou mesmo verbalizar isso, de querer se matar, e eram questões e sinais muito óbvios, muito diretos, né? E eu mesmo só fui ter esse choque, assim, de que, caramba, o suicídio, quando a gente fala de suicídio, a gente esquece que é a morte de uma pessoa, alguém morreu, né? Caixão, cemitério, é a morte de alguém, né? E aí foi quando a médica dela sugeriu pra mim que seria interessante ela ser internada. E aí, de cara, eu falei, não, a internação vai agravar a situação, né? E aí foi quando a médica dela falou, não, ela poderia ter morrido. E aí deu aquele start, né? Aquela coisa. Como que a gente pode começar essa conversa dando esse acorda para as pessoas, né? Tanto as pessoas que sofrem, né? Com alguns sinais, que passam por alguns sinais. Você, Amanda, desde cedo você já teve essa consciência um pouco de que a questão da depressão ela poderia te levar à morte, existia um risco de morte? Para mim era uma coisa muito recorrente na minha fala, porque quando você está em depressão, existe uma lógica no seu cérebro que ela leva a falar coisas relacionadas à morte. Eu falava que eu não vivia, eu sobrevivia. Você se acostumava com essa realidade? Porque a vida era muito dura para mim, muito sofrimento, assim. E até o meu terapeuta fala uma coisa que eu acho muito boa, que ele falava, Amanda, o que você tem é um calo, mas ele dói como um câncer. Então a gente precisa tratar essa dor. Porque muitas vezes as pessoas vinham e falam, não, mas você tem tudo, você não sei o que lá, nanana. Mas tá, eu não tô me sentindo bem. Isso parece que piora, né? Sim, porque... mas hoje eu tento pensar que as pessoas estão tentando ajudar. Tipo, quando elas falam, levanta dessa cama, não ajuda nada. Mas é por uma boa intenção, eu tenho certeza. Só que quando a gente tem depressão, a gente ainda tem que entender o que o outro tá falando para não... surtar mais. Sobre morte e suicídio era uma coisa para mim recorrente. Eu escrevia cartinhas desde criança, porque eu achava que era isso, que eu ia morrer muito cedo, etc. Eu só tomei consciência que eu vivia e que eu não sobrevivia há uns 3 anos, quando eu pensei em dormi bastante tempo. Falei, tô triste, não quero tá aqui perto. Daí eu percebi que eu não podia, porque eu tinha 3 animais para tomar conta. Daí eu percebi, talvez eu tenha encontrado um motivo para viver, porque quando você tá deprimido, todo mundo fala, procura uma coisa que você gosta. Quando você tá em depressão, você não gosta de nada. Então, naquele momento que eu tava sofrendo, pensando em me anular, eu vi que existiam seres que dependiam de mim. E acho que aquela consideração me fez entender que eu estava vivo por alguma coisa. E daí eu acho que... mas eu levei 30 anos, entende? É uma vida de sofrimento. E tem isso, né? Eu sempre, tipo... Bem ou mal, sempre tive tudo, sabe? Minha família procurou ajuda, etc. Mas não é que eu não dei valor. A gente ouve muita coisa. É que... as coisas acontecem e eu acho que o despertar para você amar uma coisa, alguém, uma situação, um hobby ou sua vida, ela acontece no tempo certo. Mesmo me tratando, eu ainda achava que eu ia morrer, mas é um pensamento
cada vez mais distante. E para mim é estranho também. Porque quando eu reencontro alguém do meu passado que já estudou comigo na escola, você é aquela, você ainda chora todo dia, que eu era essa. E nessa época ninguém percebia que era estranho isso, né? Achava que eu era tímida. Porque minha namorada, a gente, assim, ela, além de falar, eu até falei, né? Peguei ela com faca, essas coisas, olhando pra faca, meio que encarando. Hoje em dia, assim, se eu vejo alguém fazendo isso, eu falo, caramba, essa pessoa pode se matar. É porque a gente não acredita, né? Porque quem tá saudável acha que essa possibilidade não faz o menor sentido. Fica na tentativa, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Você não cogita. E é isso, você não se coloca no lugar do outro, né? Porque não adianta, eu posso te contar a minha história, você vai sofrer de alguma forma, mas você nunca vai entender por que eu sofri tanto assim, entende? Eu acho que o maior exercício o Frade falou da confissão, é isso, a confissão é muito importante, falar é muito importante. Quando você está confessando, o padre ele não te julga, né? E isso é muito importante. Quando a gente está sofrendo e a gente não quer falar para os nossos amigos, porque a gente sabe que os nossos amigos vão falar, vai na piscina nadar, ou vai não sei o quê, ou cala a boca, isso é uma idiotice. O nosso sofrimento é diminuído e daí a gente não tem mais coragem de falar com ninguém. Por isso que é importante as pessoas se ouvirem, não só nos confessionários. Eu acho que todo mundo tem que estar aberto para ouvir a familiar. E saber como agir amigos. também, né? Sim. Procura uma ajuda, procura uma terapia, né? Eu já esqueci, essas questões dos sinais são muito importantes, né? As pessoas com depressão, às vezes, elas não conseguem prestar atenção que elas estão com depressão. Não é possível isso? Então, tem pessoas que não sabem nomear, né, o que estão sentindo. E aí que entra a questão da palavra, né? Como a palavra é importante para dar sentido àquilo. Porque às vezes a pessoa não consegue nomear, mas na presença de outra pessoa, de um terapeuta, de alguém que possa escutar ela de uma forma acolhedora, ela consegue dar um sentido para aquilo que ela está sentindo, né? E eu entendo que o suicídio na contemporaneidade, principalmente com esse crescente número de jovens que vem se extirpando assim da vida, ele é um fato muito expressivo, né? Ele é um fenômeno social que precisa ser visto, precisa ser observado, porque isso está dizendo algo pra gente, né? O suicídio. Se as pessoas que não sabem que depressão soubessem que elas têm, o número de depressão seria muito maior. Porque a gente não sabe diagnosticar, né? Você fala, é frescura, é só um dia ruim. É verdade, quando a gente fala de número de pessoas com depressão, são as que foram diagnosticadas, exato, né? Nossa, Tem que olhar, né? Hoje em dia tudo pode, tudo é relativo, não tem mais uma lei que seja sólida, tudo pode ser adaptado de acordo com a conveniência de cada um. Então isso torna tudo muito mais preocupante, né? Essa questão, né? Você pode ter um relacionamento aberto, um fechado, você pode, transar com quem você muita quiser. Opção, né? Volta, acho mais complicado. Fica tudo muito sem regra. Eu acho que essa perca, né? Essa perda de beiradas que a gente está tendo, de contorno, tá deixando a galera sem perspectiva, sem definição exata do que está acontecendo. E isso se dá muito nos jovens, né? É muito comum, até então, o número mais expressivo de suicídios, né? Eram idosos, pessoas de meia idade, 40, 50 anos. E, de repente, esse boom virou para os adolescentes, né? Tem criança de 10 anos, sabe? Isso pra mim é inconcebível. Não é natural, né? É natural que a gente tenha um traço de autopreservação e tal. E quando ele se depara com o real, sai daquilo que é da internet, que passa para a realidade, não pode ser um motivo para um suicídio. E aí não sabe lidar, e evidentemente que tenta, né? E às vezes consuma o ato, né? Uma geração que não sabe, não está treinada a lidar com a frustração. As primeiras frustrações já são primeira muito frustração dolorosas. ela tira a vida, né? É interessante que eu estava lendo um artigo de um professor, esqueci o nome do autor, ele dizia que o suicídio é comunicação. Assustei como comunicação. A pessoa que demonstra que quer tirar a própria vida, ela está comunicando que a vida não tem mais sentido para ela. A vida não tem mais sentido
e que o tirar a vida é uma forma de eliminar o sofrimento. Sim. De dizer, olha, eu vou eliminar, tirar o sofrimento da minha vida, porque nem sempre nós entendemos ou até desenvolver uma capacidade de empatia, você se colocar no lugar do outro. Então, tirar a vida é uma forma de acabar com o sofrimento, né? Então, eu creio que eu diria, enfrentar essa realidade muito complicada, é preciso primeiro quebrar tabus, né? Porque nós temos várias áreas da medicina, né? E quando a gente fala assim, olha, procure um psiquiatra, já cria uma resistência. Sim. Né? A impressão que você está louco, você está doida, né? Então, procure um psiquiatra. O psiquiatra é um médico que estudou psiquiatria, uma área da saúde mental, né? Igual um médico, coração, neuro e daí por diante, as demais áreas, né? E o que ele vai fazer? Ajudar a pessoa a lidar com as crises existenciais, né? Muitas vezes com remédios, né? E agregar a psicoterapia e o remédio. Por isso que quando une esses dois recursos, a eficácia é muito mais importante, né? Rápida. A gente tem que se educar a entender que tem um camarada na mesa do lado que tá tendo falta de ar e como que ajuda. Eu já tive crises no meu antigo trabalho e muita gente sabia lidar por conhecer uma pessoa semelhante, mas muita gente ficava assustada, porque às vezes assusta mesmo. É isso que você falou, as pessoas não estão preparadas para ajudar quem está passando por uma crise de ansiedade, né? E essa questão do trabalho é muito importante também, porque às vezes a pessoa acha que está insatisfeita com o trabalho, que ela às tá vezes triste. você tem uma reação agressiva, não é porque você odeia aquela coisa, você está desequilibrado, a sua química está desequilibrada. Então, você pode ter comportamentos inadequados socialmente, e eu acho que as pessoas têm que estar abertas a entenderem, tipo, a pessoa não estava gozando das suas faculdades mentais, mas é isso mesmo. No Pânico você, como todo programa, existem os personagens, né, ali no Pânico. Você já comentou que fazia o papel da chata, né? Tinha que fazer o papel da chata. Como que era pra você separar quem era a Amanda Ramalho, que apresentava, fazia parte do elenco do programa, da Amanda Pessoa, né? Porque é isso que você estava falando, assim, a gente fica conectado 24 horas, você também estava sujeito a ataques de pessoas, os haters mandando mensagem o tempo todo também. Como que era? Assim, como que você lidava? Eu trabalhava lá, eram 2 horas por dia só, e eu não tinha amigos da rádio, não amigos da TV. Eu tinha um núcleo que me trazia para a realidade. Eram pessoas que nem sabiam o que eu fazia direito. Eu acho que é importante você se desprender do que você faz. Que você faz. Porque muitas pessoas me apresentam, ela é isso aqui, não sei o que, não sei da onde, trabalhou não sei aonde. Mas, cara, eu não sou essa pessoa, eu sou eu, sabe? Antes de ter trabalho. Então, eu não sou o que eu faço ou o que eu fazia. Hoje eu me sinto mais parecida com o que eu faço, me sinto falando do assunto que eu mais gosto, mas eu percebo que muita gente eu acho engraçado isso, que fala, eu te odiava. Eu falo, nossa, imagina o tanto de energia negativa que essa pessoa me mandou e eu nem sabia que ela existia, sabe? Mas eu trabalho muito com os jovens na universidade. Hoje, 25% dos acidentes acontece quando as pessoas estão utilizando o aparelho celular de trânsito. Né? De trânsito. Superou o nível de acidentes por bebida alcoólica. E os jovens, muitos jovens, já estão de 9% a 12% das pessoas que estão se tratando nos consultórios de psicologia e psiquiatria já tem a ver com a nomofobia. Ou seja, elas não conseguem desconectar. É um parente da ansiedade. Da ansiedade. É curioso isso, né? Porque o que vem, né, nesse conectar? Vem o reconhecimento do outro. E é louco pensar que os jovens, né, principalmente, só se reconhecem como ser existente quando o outro o reconhece. Mas também acho que é essa sensação de controle. Tipo, eu sei que tudo está acontecendo no Japão, nos Estados Unidos, na Globo News, não sei o quê. Então eu tô informado. Então e também de mascarar uma vida que a pessoa não tem, né? Às vezes a pessoa é muito infeliz por dentro, triste e tudo mais, e através das redes sociais ela tá postando uma foto super feliz. Exatamente, com medo de enfrentar aquilo que muitas vezes ela é e precisa ser trabalhado isso, né? Porque na rede social você mostra quem você gostaria de ser, não quem você é. Você edita.
Mas eu acho que vai chegar um tempo que ou as pessoas vão abandonar, uma parcela das pessoas vão abandonar a rede social ou vão lançar real mesmo. Eu sou assim. Eu acho que essas pessoas mais jovens, eu não nasci com a internet. Eu comecei a usar a internet já tinha uns 15 anos. É outra forma de se relacionar. Não com sei o meio, uma né? pessoa que nasce com a internet, como é que é? Sabe, que tipo de sofrimento? Eu acho que vão ter novos sofrimentos, né? Novas patologias, novas perspectivas de cura, mas isso de não estar conectado, para mim, eu associo ao controle, porque eu sou muito aficionada por notícias. Se eu vejo um tsunami, eu quero saber quantos mortos tem, eu tenho que estar muito informada. Na história da humanidade, a morte sempre inquietou o ser humano, né? Seja a morte por praga, por vírus, por bactéria, por fenômenos ambientais externos. Então a gente foi se adaptando cada vez mais para prolongar o tempo de vida. Então a gente cria vacinas, antibióticos, cria-se a engenharia para construir, né, edificações que ofereçam menos risco para a saúde, para a vida do trabalhador. Só que a gente, parando para pensar em tudo que cerca o nosso biológico, o nosso social, a gente nunca pensou, até o momento, na questão da morte psíquica, que é um caminho pelo qual a depressão leva o sujeito, que é uma morte psíquica, senão, né, uma falta de crença em tudo. Então, acho que pela primeira vez na vida, assim, pelo menos a nível de Brasil, a gente falando dessa forma, a gente está tendo esse olhar para a vida psíquica, né? Que vão se criando tecnologias, coisas novas, e ninguém para pensar no impacto disso, né? Exatamente. Vou criar um celular para me comunicar com a Amanda, mas é esse mesmo celular que vai fazer as pessoas mergulharem naquele mundo e adoecerem, né? Quer ver um exemplo? Esses ambientes de trabalho que oferecem tudo para o trabalhor. Sim. Uma rede para ele dormir, uma Todinho. cerveja. Mesa de pimbolim, né? Sinuca. Cerveja. O trabalhador ali no dia a dia, ele não sabe o que faz com aquilo. Você trabalha no Hopi Hari, né? Ele trabalha e vive a vida 24 horas por dia no trabalho. Trabalha 12 horas ali naquele ambiente. Ele já não tem mais aquela chave de desligar, assim, né? Agora eu vou, tomar uma cerveja. Ele já não desce mais pro bar. Sim, é tudo integrado, né? Quando ele desce pro bar, ele fica Não é mais, não são mesmo. várias pastas, é tudo mesmo desktop. No geral, as pessoas estão se isolando, né? Ela acha que o ambiente de trabalho, ela encontra tudo aquilo que é necessário para viver. Exato. Né? E eu achei interessante, quando você falava do suicídio, eu me lembrei que a história começou em 1994, né? De um jovem norte-americano que estava vivendo uma crise existencial. Ele tinha 17 anos e ele tirou a própria vida utilizando o carro dele, que era amarelo, por isso que a cor é amarela, né? Uhum. E no dia do funeral, do velório, os colegas fizeram faixas com dizeres motivando aqueles que estavam sofrendo as mesmas questões que o jovem morreu, pedindo que procurasse ajuda. E a partir daí começou o Setembro Amarelo, né? Acho que dia 10 é o dia de conscientização, de combate ao suicídio, né? Então, hoje se fala muito sobre isso, né? Do suicídio, né? Da saúde mental, porque são doenças que sempre existiu, mas agora que tem se falado bastante, né? Tá. O Derriman Dulce, algo assim, ela fala que as palavras que não ganham luz morrem na escuridão. Com relação a essa questão de, além de falar, mas também das pessoas darem conselhos e tudo mais. Vocês sentem que a sociedade é um pouco superficial nesse sentido? Quando você comenta o que você está passando, elas trazem logo aquelas fórmulas prontas, né? Se apega a Deus, vai passar, né? Como que você lidava com isso? Né? Vai lavar uma louça para se distrair. Olha lá nascer deles, tem 2 pernas. Essa era pior, porque eu falei, eu não tenho perna. Eu tenho perna, eu sou triste, e eles são felizes. Como que você lidava com isso? Com essas... Cara, isso já se acostumou? É um termo, né, que chama psicofobia, né? Que a gente ouve dentro de casa, que a sua mãe vai te dar os piores conselhos, seus amigos da escola também. Eu acho que eu dava risada por dentro. Se eu não tivesse muito mal, eu dava risada, porque é só bobagem que a gente ouve, só bobagem. Mas eu tenho certeza que é com todo o amor do mundo que eles passam esses conselhos, mas não ajuda em nada. Eu acho que o mais efetivo, cara, é
deixar o outro falar. Sim. Ou tentar falar de outra coisa. Tipo, você tá lá naquele buraco no seu quarto lá, trancadinho, tipo, e você, sei lá, sua amiga foi na sua casa, legal você ligar a TV, ver uma série, desfocar daquela coisa. Porque às vezes a gente só quer tirar aquele pensamento. E ficar atento também, orientar a pessoa a procurar ajuda, né? Também é muito importante. E é isso, exemplo, olha fulana, ela faz terapia, olha que legal. Você viu que agora na faculdade tal tem tratamento grátis? Sim, sabe? sim. Você vai ou você colocando mesmo ser o conceito. exemplo, né? Comecei a fazer terapia e tal. Não, você não sabe. É isso. Isso é muito interessante, porque na minha família nunca ninguém tinha tido contato com terapia até eu começar a fazer curso de psicologia. E assim, eu sempre falei para as pessoas, gente, vocês precisam de terapia, né? Só que falava de uma forma mais informal e de um lugar de familiar, né? Não de profissional. E é muito interessante, porque, de repente, quando eu comecei a levar muito a sério minha terapia, quando as mudanças foram realmente acontecendo, a níveis profundos, assim, de intimidade minha, eu fui mudando muito também. As pessoas ao meu redor começaram a buscar a terapia. Hoje mesmo eu recebi uma ligação. Tem um case de sucesso. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma prima. Você me indica um profissional? Eu preciso muito fazer. E era uma pessoa que batia no peito e dizia: jamais vou fazer terapia, sabe? Eu não preciso. Louca. E é uma coisa muito bonita, mudar de opinião é muito bonito. Sim. As pessoas têm vergonha, né? Falam, nossa, legal, gente. Hoje eu achava isso, mas eu percebi que eu era inútil. Agora eu sou legal. E sobre essa questão de buscar ajuda, né? Quando você tem um amigo que fala, eu tô pensando em me matar, antes de falar pra ele, cara, vai buscar um terapeuta, ouça, fala, você tá pensando em se matar? Como é que você pensa em fazer Falar isso? claramente sobre isso, abertamente, né? Fala sobre isso. Como é que você pensa em fazer? Eu penso em me jogar da ponte. Mas por que veio esse pensamento? Procurar puxar a informação, né? Tirar o eco, como a Amanda falou, você tira o eco da cabeça e joga para a palavra, porque a pessoa se escutando, de repente ela caia numa insight, real. né? A gente fala, nossa, caraca, nem né? faz tanto sentido assim, né? Talvez a melhor solução seja realmente eu me levantar e lavar uma louça por hora, e depois eu vou buscar um terapeuta, porque a gente entende que a movimentação também é necessária, né? Porque a gente não pode viver num limbo, nós somos seres sociais, né? Somos seres falantes, a gente precisa conviver, trabalhar, agir. Às vezes a gente age como psicanalistas, né? E às vezes o que as pessoas precisam é só de um amigo, de um pai, de uma mãe, né? O papel de pai e mãe, né? Ou de namorado. Ou seja, quando a pessoa está sofrendo com uma crise existencial, uma angústia, e encontra um ombro amigo, uma mão amiga, um ouvido que possa lhe escutar e escutar com o coração, evidentemente que o sofrimento se torna suportável, né? E interessante que, estudando o Roger, né, estudei a psicologia humanista, ele fala da escuta atenta, né? E a escuta atenta, de fato, para as pessoas que estão aí querendo tirar a própria vida, é muito importante, porque você ouve com o coração. Você, além de dar atenção, você desenvolve a capacidade de empatia e ajuda a pessoa a despertar para outra realidade que ela não estava conhecendo. E existem as duas terapias na psicologia humanista, que é a diretiva e a não diretiva, né? E eu acho interessante o trabalho do CVV, porque tem momentos que eles ouvem, né? Estava lendo um pouco sobre a história do CVV. No Brasil tem 110 centros de atendimento, né? 24 horas. E 2.400 pessoas trabalhando diretamente, ou seja, são voluntários, pessoas que 24 horas estão ali à disposição. E de fato o trabalho é ouvir. Tem hora que as pessoas ouvem, diz que as pessoas ligam, fala, desabafa e desliga. E tem momento que as pessoas falam assim, apresenta a situação, o sofrimento, a crise, e ali houve um conselho, né? Eu creio que esse trabalho é muito importante, né? Ou seja, ser muito mais conhecido, né? Ou seja, divulgar, falar da importância, né? É gratuito, não se cobra, né, para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, assim, a escuta atenta hoje é muito importante na dimensão terapêutica, no acompanhamento e, sobretudo, as pessoas que estão aí vivendo situações difíceis da vida. Olha, você que está próximo a essa pessoa, que está com essa ideação suicida,
também busque ajuda. Sim. Porque é impossível você ajudar outra pessoa se você estiver também não mal. estiver bem. Total, Né? Principalmente se é uma pessoa muito próxima a você, se é um familiar, se é um namorado, uma namorada. É importante que você esteja bem também, sólido, né? Firme no... Isso pode incentivar a própria pessoa também a procurar ajuda, Você né? vira um exemplo Um pra ela. exemplo, o case, né? Que a gente falou, o Você case pega de o case sucesso. de sucesso. Sucesso. Eu até anotei um tópico aqui que se a gente pudesse falar, questões de famílias tóxicas, né? Nós que estamos na Igreja Católica tem essa questão da valorização da família e tal, mas também existe um reconhecimento que nem todas as famílias são saudáveis, né? Existe a gente sabe que existe casos de abuso. Os casos de abuso, os maiores números, né, dos casos de abuso acontecem dentro da própria casa da pessoa, dentro de casa, né? E como que uma pessoa com depressão ela pode procurar ajuda, sendo que ela tem uma família tóxica, uma família que não acolhe, ou que às vezes é até a própria causa daquele sofrimento, né? Como que vocês entendem isso? Eu acho que você tem que, se você é um adolescente, uma criança, falar com um adulto, ou alguém que você confie, um padrinho, uma madrinha, ou na sua igreja, pastor, padre, alguém assim que você respeite. E se você já é mais adulto, acho que fica mais fácil, né? Você procura um amigo e é muito difícil romper com a família. Às vezes é necessário. E também eu percebi que existe uma culpa absurda, né? De ter problemas com a família, porque colocaram na nossa cabeça que as famílias são lindas e maravilhosas, mas não são. E você não tem que se cobrar ou se culpar se a sua família não é linda e maravilhosa. Você pode construir uma nova família e achar os seus. É curioso porque às vezes acontece isso, né? O jovem está lá em ideação suicida, já menciona que vai se matar e a família não dá bola, né? Fala, não, imagina, isso é frescura. E aí eu me pergunto, né, como profissional, quem é o sintoma dessa família? Será que é realmente o jovem? Tudo bem, ele está com o sintoma, mas a família que nega, né, o sofrimento de um filho, de um parente, também está doente e também precisa de ajuda, né? Sim. Então é muito negligente da nossa parte, né, negar que a família também está num processo de adoecimento que pode vir de gerações passadas, né? Então é muito importante também que a família... Um ambiente saudável traz saúde, né? Se a sua família está... A família tem que estar aberta a isso também. É desafiador, mas não é impossível. Eu sempre digo que tem alguém de confiança na família. Um pai, mãe, irmão, amigo. E quando a gente fala de ajuda, nós temos muitos grupos de ajuda. É que, no geral, as pessoas não têm conhecimento, né? Mas, assim, buscando uma pessoa de confiança, que pode ser da família ou até do ciclo de convivência, trabalho, sempre alguém pode apontar uma saída. No Instagram do Esquizofrenóias, pode entrar lá, instagram.com/esquizofrenóias, tem 2 destaques que chamam Tratamento 0800 e Mais Tratamento, onde eu faço uma compilação de tratamentos a preço populares e gratuitos, e daí as pessoas me mandam da cidade delas. Hoje eu acrescentei de Maceió. Então tem do Brasil inteiro, e se você está ouvindo e conhece algum na sua cidade, manda que eu acrescento. E eu acho que é isso, grupo de apoio, né? Se sentir próximo, e tem muita gente sofrendo e tem muita gente que quer te ajudar. É só você procurar no lugar certo. E aquela questão que eu costumo até brincar, né? Mas brincar sério. Família não é parente, né? A gente pode escolher os nossos familiares também, seja um amigo, um namorado. Sim. Também são família, né? Também nos apoiam. Eu entendo que família é quem apoia, quem dá suporte, quem dá força. Infelizmente, às vezes por questões de desconhecimento, de falta de informação mesmo, né? A nossa própria família consanguínea, nossa família nuclear, não vai estar preparada para lidar com as nossas questões, com o grau de complexidade que a gente apresenta. E, sabe, nossos pais, nossos familiares têm limitações. Acho que, como ser humano, a gente tem que compreender isso também. E tirar um pouco dessa carga deles, né? Puxar a nossa responsabilidade para nós mesmos. E muitas vezes a família é a causa da doença da pessoa, né? Ela está adoecendo por conta da família. Então, evidentemente, ela tem que buscar ajuda fora. Exato.
seja com os amigos, as pessoas mais próximas, né? Nós sempre encerramos o podcast perguntando para vocês quem que vocês convidariam para tomar um cappuccino aqui. Sobre esse tema, vale gente viva, gente morta? Nós não demos nenhum cappuccino hoje porque tá muito quente aqui em São Paulo. A gente tá com 2 ventiladores apontados aqui pra gente. Mas quem que vocês convidariam para tomar um cappuccino com a gente que seria interessante para essa discussão? Olha, eu acho que o Carl Rogers, que é o rapaz da linha de terapia que eu sigo, e você também estudou ele, então acho que seria muito legal aprender mais coisas. Eu sou realmente apaixonada por esse acolhimento, essa escuta acolhedora. Escuta atenta. Escuta atenta. Eu acho como ele adaptou a psicologia, a psicanálise para a pessoa, porque cada ser é único. Você comenta aqui o seu terapeuta, antes, né, da gravação, que o seu terapeuta te atende em casa, né? Porque ele entendeu o que você precisa. Tem que ter umas adaptações. E eu acho que é um cara que revolucionou e para mim, no meu caso, eu já tentei vários tipos de terapia e esse foi o que mais ornou com o meu tipo de personalidade. Eu chamaria a Marília Ancona Lopes, que foi a minha orientadora do mestrado e mostrou a importância de estudar o Rogers e unir a psicologia e a espiritualidade. E a partir daí, de fato, eu entendi que cuidar do ser humano, das suas múltiplas dimensões, é muito importante. Não trabalhar só o espiritual, e sim a dimensão psíquica, a dimensão corporal. Então, eu chamaria com muito prazer. E, curiosamente, também chamaria um professor que, na época, me dava aula de química. Sempre tive muita dificuldade com matérias de exatas. E ele tinha passado por um monastério, que chama? Ele era padre e tal. E foi uma ocasião que eu tive um péssimo rendimento naquele ano escolar. E eu zerei naquela prova de química. E diante daquela prova que eu não entendi, não conseguia fazer nada, eu escrevi uma carta para o meu professor dizendo que eu era muito mais do que aquilo, né? Bom, é isso. Obrigado pela sua companhia. A gente volta em breve, né? O podcast tem essa coisa, né, Amanda? A gente não sabe... Eu não sei encerrar o podcast. Como que você porque fica temporal, né? A pessoa pode estar... Às vezes eu pergunto se você está ouvindo em 2030... bom dia, boa tarde, boa noite. Aquela coisa assim. Né? É atemporal, né? Sim. Tá aí na rede. Sim. Tá, até mais, então, gente. Até mais.